Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero fazer todos vocês bem-vindos. Caso você seja novo por aqui, por favor, considere se inscrever, tá certo? E ativar o sininho para as notificações e também não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, tá bom? Então, gente, esse é o vídeo referente ao balanço, né, das leituras do primeiro semestre. E aí eu decidi fazer esse vídeo justamente para poder analisar, né, tudo aquilo que eu consegui ler ao longo desse primeiro semestre. E quero convidar vocês também, né, para vocês colocarem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram nesse primeiro semestre. E também, não só os que vocês leram, mas os que vocês mais gostaram, né, quais foram as melhores leituras desse primeiro semestre de vocês, tá bem? Lembrando que para todos os livros que foram resenhados, eu vou colocar o link para cada vídeo aqui no box de descrição, mas também vocês podem pesquisar aqui dentro do canal mesmo, tá, gente? Mas eu vou botar o link de cada um porque eu sei que às vezes a pessoa só quer ver aquele vídeo em específico. Então eu vou colocar porque aí vocês vão lá, clicam e assistam, com exceção do último livro lido, que curiosamente eu ainda não fiz resenha, então ele ainda não tem. Mas vamos começar mais a respeito, tá certo? Então, começando pelo mês de janeiro. Janeiro foi um mês em que eu tava com uma ressaca literária muito forte e aí eu não li nada, gente. Saldo de total 0 livros. Aí no mês de fevereiro continuei com essa ressaca pesadíssima, inclusive aceito conselho, dicas para sair de ressaca literária. Eu sei que muita gente indica livros para poder sair. Pelo menos comigo isso não funciona, geralmente para poder sair da ressaca literária. O que eu faço, pelo menos que funciona para mim, é me afastar um pouco da literatura, então eu vou assistir uma série, vou assistir um filme, enfim, sabe? E aí depois eu consigo voltar, mas assim, para mim, quando pega a ressaca literária é bem difícil. E aí, quando foi no mês de março, eu consegui achar uma leitura que me interessou, e aí consegui sair da ressaca, que foi então o Enciclopédia das Fadas, da Emily Wilde, que tem vídeo aqui no canal. Foi uma leitura bem leve, bem fluida, bem interessante, então foi ótimo para mim, que estava de ressaca na época. E ele tem vídeo aqui no canal. O link vai estar aqui embaixo. E a segunda leitura do mês foi Impostora, e ela fez. Esse eu gostei bastante, gostei muito, muito interessante. Foi uma leitura que me fisgou de uma maneira impressionante, que tem uma temática muito boa, a premissa é muito boa, as discussões que a autora levanta na obra são muito boas. Também tem vídeo aqui no canal, também vai estar o link aqui embaixo, tá certo? Eu vou passando assim bem rápido, porque a maioria desses livros foram resenhados, tá certo? Então aí vocês podem ver no link de cada um, porque aí eu explico com calma, com tranquilidade, tá certo? Agora no mês de abril, sim, essas foram as duas leituras no mês de março. No mês de abril eu também fiz duas leituras, também muito interessantes. Então eu fiz a leitura de A Paciente Silenciosa, que é um thriller. Inclusive no vídeo eu comento com vocês que é um gênero que eu particularmente não tenho costume de ler. É um gênero que por algum motivo eu prefiro assistir do que ler. Mas a premissa me interessou e estava hypado, né, alguns anos atrás, e eu decidi dar a oportunidade. Eu disse, vai que. E me surpreendeu muito por conta do final, né? No meu vídeo lá tem a parte 100 com spoilers, que vocês podem assistir, e eu comento na parte com spoilers essa questão do final, né? Do que é que me chamou bastante atenção. A minha segunda leitura do mês de abril foi então Nós Já Moramos Aqui, que eu não sei dizer se também é um thriller, mas é um suspense também muito interessante. No meu vídeo eu percebi que acabei não explicando muito bem quais foram os pontos, porque eu não queria dar spoiler, porque esse é um livro que, na minha opinião, quanto menos você souber, melhor vai ser a experiência. Mas, de qualquer forma, também foi uma leitura muito interessante, que me fisgou, mas que tem uma parte complementar que você pode pesquisar, etc. Eu optei por não ir atrás disso, enfim, a leitura me bastou. Mas também tem vídeo aqui no canal e também foi uma leitura bem interessante na época. No mês de maio, o mês de maio foi bem interessante porque eu fiz a leitura de As Bacantes, do Eurípides, que inclusive no vídeo eu comento com vocês que essa foi a minha primeira incursão lendo peças, tragédias gregas, e gostei bastante, me interessou muito. Foi algo que me fez sair um pouco da zona de conforto, então, conforme eu fui fazendo a leitura, eu tive que ir pesquisando para poder compreender melhor, tive que pesquisar mais sobre o Eurípides, e acabei aprendendo bastante, inclusive, né, me fez pensar no fato de depois continuar lendo outras peças gregas, né, inclusive aceito sugestões aí de vocês.
tá certo? E a minha outra leitura foi uma novela que eu gostei muito, que foi Bartleby, o Escrevente, do Herman Melville. Gente, que novela interessantíssima. Eu já tinha ouvido falar dela várias e várias vezes, mas eu decidi finalmente dar uma chance para ela e é muito boa. No meu vídeo sobre, eu comento mais a respeito com você sobre a trama e tudo mais, é do Herman Melville. E essas foram as leituras do mês de maio, tá certo? Ambos ganharam vídeo e tem resenha aqui no canal. No mês de junho, foi um mês que eu tive eu fiz a leitura de uma novela, que foi logo no início, que foi O Cair da Noite, do Asimov, que inclusive foi a minha primeira experiência lendo Asimov, porque por incrível que pareça eu nunca tinha lido nada dele. Eu tenho muita curiosidade em ler Fundação dele. Eu sei que saiu a série, né, pela Apple TV, eu ia dizer Maçã TV, pela Apple TV. Ainda não assisti nem nada, mas eu sei que a série é muito elogiada e tudo mais. Eu tenho muita curiosidade em lê-lo também, porque eu já li Duna, inclusive tem aqui, vocês estão vendo aí. E eu particularmente amo Duna, do Frank Herbert. E eu sei que o Frank Herbert, ele bebeu bastante desse outro livro, né? Esse livro foi essencial o trabalho dele, além, lógico, de outras coisas que influenciaram essa obra. E uma curiosidade é de que tanto o Fundação do Asimov quanto o Duna aqui, do Frank Herbert, foram inspirações diretas para o George Lucas criar, né, o universo de Star Wars, né, porque são space operas e tudo mais. E aí, bom, estou divagando aqui sobre isso com vocês, mas só para dizer que eu tenho muita vontade, já tinha muita vontade de ler, né, obras do autor, e aí eu optei por fazer a leitura dessa novela, que é muito boa, muito interessante, inclusive, apesar de ser uma novela, um conto, né, ser algo bastante curto, na minha cabeça poderia ser tranquilamente adaptado para um formato de minissérie, super funcionaria, que é então O Cair da Noite. Inclusive, eu comento com vocês no vídeo porque eu fiz a leitura pelo aplicativo do Mac Livros, né? E lá no vídeo eu explico, né, que foi uma iniciativa do Ministério da Educação, que é um aplicativo gratuito que vocês acessam com a conta Gov de vocês e tudo mais. Expliquei um pouquinho dos probleminhas que eu tive para acessar o aplicativo, mas no geral eu gostei bastante, né, dessa novela e me deixou animada aí para poder ler outras coisas do Asimov, apesar de ser bastante sincero, não sei quando é que eu vou encaixar os livros dele de novo. E a minha última leitura do mês de junho, que eu já vou adiantar, foi a melhor leitura que eu fiz desse semestre, assim, uma leitura sensacional, assim, incrível, que foi então Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi, que não ganhou vídeo ainda aqui no canal, porque eu queria pesquisar mais, fazer com calma e tudo mais, mas já adianto, sem sombra de dúvidas, a melhor leitura que eu fiz nesse primeiro semestre é uma obra de não ficção, tá? Onde a gente acompanha a Azar Nafisi na época em que ela foi professora numa universidade lá em Teherã, né, no Irã. E aí a gente acompanha todo o processo do processo de islamização do Irã, né, que é quando o Irã passa a ser a República Islâmica do Irã, né, que é a derrubada dos chás, né, que eram monarcas que tinham lá e tudo mais. Acontece a Revolução Islâmica no Irã, e aí eu disse surge, mas não é que surge, mas poxa, gente, qual é o termo que a gente usa? Sobe esse governo? Não é que sobe. Começa esse governo com os que eles chamam lá de Ayatollah, né? Que são esses líderes religiosos que entendem sobre o Alcorão e tudo mais. Enfim, interessantíssimo, muito forte também, porque ela vai relatar como o processo de revolução lá foi bastante violento, né? Para quem não sabe um texto, eu não sabia muito a respeito, o pouco que eu sabia era por conta de Persépolis, da Marjane Satrapi, inclusive recentemente veio a falecer, né? Nos deixou. E eu nunca li a HQ, né, a graphic novel, eu só conheço por conta do filme, que também se passa no Irã, ela também era franco-iraniana, e ela e a família dela também viram esse processo acontecendo no país. Então, o relato dela é muito interessante, tem várias passagens que são muito, muito fortes, né? Porque, para quem não sabe, quando ocorre esse processo, existe toda uma islamização na cultura, no país. Isso inclui a questão relacionada às mulheres, então
a questão do uso obrigatório do véu, dentre outras questões mesmo. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção é sobre como ela e um grupo de estudantes, que ela monta um grupo de estudos de literatura com um grupo de estudantes dela, mulheres, todas mulheres, e aí é sobre como ela encontrou e aquelas outras mulheres também encontraram refúgio, alívio na literatura. E é muito interessante, muito bonito e ainda não tive tempo de produzir uma videoresenha para vocês, mas fica aqui a minha recomendação, uma leitura incrível. E é isso, gente. Foi esse o nosso balanço de leituras. Agora eu não consigo calcular de cabeça quanto deu, mas vai aparecer aqui para vocês quantos foram os livros lidos. Lembrando que para mim não é questão de quantidade, né? Eu não leio muito, assim, pelo menos eu não me considero uma pessoa que leu muito rápido, né? E sim é uma questão de qualidade. Mas vai aparecer para vocês aqui o balanço geral e é isso, né? Comentem aqui nos comentários quais foram as leituras de vocês do primeiro semestre e quais foram as melhores leituras também, né? O que foi que chamou a atenção de vocês, o que foi que pegou vocês de surpresa, quais que vocês me recomendam também, tá certo? E é isso. Um beijo e até mais.